Bom dia para todos. Hoje gostaria de apresentar a vocês uma pessoa muito legal. Ela mora na Suécia. Together for Peace, estamos ficando internacionais. E hoje temos a nossa 30ª Happy Hour online. O tema que nossa convidada vai falar é carreiras em organizações internacionais. Analice, muito bem-vinda no Happy Hour online da Together for Peace. Eu gostaria de te apresentar que Analice, internacionalista, comunicadora e mentora de carreira, vive há mais de 8 anos em Estocolmo, Suécia, tendo atuado em grandes cooperações, ONGs internacionais e em diversos organismos do sistema ONU. É criadora do primeiro canal no YouTube Brasil sobre relações internacionais e carreiras em organizações internacionais 2016. Atualmente, facilitadora do primeiro grupo de Mastermind para profissionais em relações internacionais e áreas afins. Muito bem-vinda, Analice. Por favor, o microfone é todo seu, querida. Obrigada, Mirella. Eu quero começar agradecendo muito a oportunidade de estar aqui. Para mim é sempre uma alegria poder contribuir para o debate, para a disseminação de informações sobre relações internacionais e áreas correlatas. Eu sou internacionalista, sou formada em Relações Internacionais pela Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, lá em São Paulo. E, como foi dito, eu sou criadora de conteúdo desde 2016. Apesar de ter feito uma pausa aí de cerca de 1 ano e meio, mas meu canal, o Internacionalidades, foi o primeiro canal na língua portuguesa a tratar sobre temas de relações internacionais, sobretudo carreiras para internacionalistas. Então, para mim, é uma alegria estar aqui. Já começo te parabenizando, Mirella, pelo seu trabalho, a Together for Peace. Eu estou muito feliz de ter entrado em contato com você através do nosso amigo em comum, um diplomata brasileiro, Samo. E então, eu também quero já dizer que o seu trabalho é muito importante. É muito importante que, em momentos difíceis como esse que a gente está vivendo agora, momento de tanta desinformação, teoria da conspiração, que existam pessoas aqui ocupando essas redes, trazendo mensagens de esperança, de positivismo, de que realmente tudo passa, inclusive isso vai passar, e a gente precisa, de alguma forma, usar esse tempo difícil que a gente está agora para fazer as nossas leituras, né, para fazer desse tempo que a gente eventualmente tem ao estar desempregado, ao estar dentro de casa num lockdown, da melhor forma possível, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Vem a calhar que a gente tenha mais e mais debates. Mas eu acho que eu posso começar contando um pouco da minha história. Como que você prefere, Beli? Pode ser, pode ser. Então, tá certo. Eu tenho 32 anos, eu moro aqui em Estocolmo desde os 24 anos, quer dizer, desde 2013, que aqui tem sido a minha base. Eu estive em outros lugares do mundo, mas como endereço permanente tem sido aqui desde janeiro de 2013. Como eu disse, eu sou formada em Relações Internacionais, eu venho da periferia de São Paulo, do bairro de Guaianazes, Itaquera. Se você que está me ouvindo é de São Paulo, já deve ter ouvido falar da famosa Zona Leste de São Paulo, ali o Itaquerão, o estádio do Corinthians. Então, eu venho de lá. Como eu dizia, os meus pais são professores da rede pública e eles foram os primeiros em suas famílias a terem acesso à escola e à universidade. Então, como a gente estava discutindo aqui, né, Mirella, eu sou realmente um fruto da educação, né? Sem ter acesso, sem ter tido acesso à educação, eu não estaria onde eu estou hoje. Então, mais uma vez dizendo aí para você que nos ouve da importância de investir o seu tempo, de investir a sua energia nos estudos. Então, quando eu terminei o terceiro colegial, ali aos 17 anos, eu estava bem perdida, eu não sabia o que eu queria estudar, mas eu sabia que eu queria algum curso no qual eu pudesse usar os idiomas que eu já tinha interesse, eu já estava estudando francês na época, já falava inglês, e que eu também tivesse contato com outras culturas. Mas eu não conhecia o curso de Relações Internacionais, nem muito menos a possibilidade de se trabalhar numa ONU
ou ser diplomata, tudo isso era muito externo à minha realidade. Mas eu fui descobrindo esse curso através de leituras no próprio Orkut também, naquelas salas do Orkut você tinha muita discussão, e eu decidi então apostar nesse curso. Meus pais ficaram um pouco céticos, ficaram um pouco preocupados, mas tem emprego, o que você vai fazer? E aí eu expliquei, né, que a minha ideia era fazer o concurso da diplomacia. Como meus pais são concursados, tá bom, concurso público é bom, então vai, a gente apoia. E no final eu nunca nem prestei essa prova do Itamaraty, porque a minha carreira foi para um outro lado. Mas a ideia era essa, né? Acho que como uma grande parte dos internacionalistas, a gente acaba entrando na universidade sonhando, né, de alguma forma pensando no Itamaraty, na diplomacia. Mas logo no início eu já comecei a ver um outro lado, que era a diplomacia corporativa, que era trabalhar nessas transnacionais, em organizações internacionais privadas, né? E foi assim que começou, inclusive, a minha história na Suécia. Quando eu fiz um estágio no Conselho de Comércio Exterior da Suécia, em 2009, no meu último ano da faculdade, que é o braço comercial da Embaixada da Suécia em São Paulo. Então, você tinha ali uma série de diplomatas que cuidavam da parte comercial. Ela, diferente da nossa diplomacia, onde o setor comercial fica dentro da embaixada, aqui na Suécia você tem esse organismo que ele é um pouco... Ele tem muita influência do setor privado, mas ele também faz parte do Ministério de Relações Exteriores. Então, uma coisa bem particular. E foi assim que começou a minha história com a Suécia, né? E com as empresas privadas. Eu tive chance de conhecer muitas empresas suecas, inclusive uma que 1 ano e meio depois que terminou o meu estágio me contratou, que é a empresa sueca Saab, que vendeu os caças para a Força Aérea Brasileira. No final de 2013, foi fechado o acordo. Então, eu trabalhei para a Saab em São Bernardo, né, num centro que eles tinham criado ali em São Bernardo durante cerca de 2 anos, e depois acabei vindo aqui para a Suécia para trabalhar diretamente na sede da empresa, que é aqui em Estocolmo. Foi um projeto muito interessante, com um banco interamericano de desenvolvimento, um projeto para cidades atrativas e sustentáveis, que era algo bastante inovador ali nos anos 2012, inclusive na época do Rio +20, nós estivemos aí no Rio de Janeiro, participando de discussões junto com a própria ONU, e os governos também. Então era um que a gente chama de hélice tripla, né? Então você tinha universidades envolvidas, você tinha o governo, você tinha empresas. Então foi um projeto muito interessante em João Pessoa, mas o projeto infelizmente terminou, né? E eu não tinha na época ideia de voltar para o Brasil, e eu queria ficar aqui na Suécia, então eu acabei ficando e fazendo o meu mestrado aqui, um mestrado em comunicação ambiental e política. Então, como que aconteceu, né, de repente, a minha virada do setor privado para as Nações Unidas, que eu acho que talvez quem tenha nos assistido tenha interesse, e é o que eu falo muito no meu Instagram, né? Eu falo bastante sobre a ONU, como trabalhar nesse sistema ONU. A primeira vez que eu tive contato com a ONU foi ali como estagiária, em 2009. Eu telefonei para a sede da ONU no Quênia para confirmar a participação de funcionários das Nações Unidas num evento que os suecos estavam organizando em São Paulo. Então, foi a primeira vez que eu tive contato com a organização, mas durante toda a minha graduação, a ONU nunca me foi apresentada como uma possível empregadora, como uma organização na qual eu poderia trabalhar. Era assim, uma entidade, sabe? Como a Santa Sé. Você vai lá, vou tirar uma foto, mas nunca vou ser papa, né? Não tem a menor chance. Então, eu achava assim que não tinha a menor chance de trabalhar nas Nações Unidas, né? Imagina, né? Você deve ter que ser filho de alguém. Achava que era uma coisa muito distante. E aí, com o tempo, isso foi se quebrando. E por quê, Pirelli, que acontece isso? Porque não tem informação, principalmente em português, sobre como você consegue essas vagas de trabalho, né? Quais são os requerimentos, como que você, como estudante, já pode começar a se especializar, se você quiser trabalhar nessas organizações. Mas eu, pelo bem ou pelo mal, eu tinha um perfil bem interessante para as Nações Unidas, né? Eu era fluente em inglês, fluente em francês, eu morei em Paris 6 meses, fiz o curso de Língua e Civilização Francesa da Sorbonne, então é um curso muito bom de francês como língua estrangeira. Já falava o espanhol, então eu tinha ali, né, o pacote perfeito para as Nações Unidas. Então, para mim, foi até que fácil conseguir algumas oportunidades na organização. Mas eu acho uma pena que muitas pessoas que também tenham o perfil não saibam dessas opções, E né, o que de trabalhar falta? nas Nações Unidas. Assim, o que falta para que os jovens, né, possam ingressar nesse caminho?
Olha, falta principalmente informação, sabe? Porque e também é um pouco de geração. Eu sinto que essa geração que está vindo agora depois de mim, ou mesmo um pouco a minha geração, milênio, são muito imediatistas, sabe, Mirelle? Eles querem assim, eu quero mandar meu currículo, eu quero já ser chamada para entrevista. E não é assim, sabe? As E coisas de levam preferência tempo. em nível gerenciar, né? Exatamente. Não Um ótimo é... exemplo. Exatamente. Eu estava num nível já de bom nessa empresa Uhum, privada que me trouxe para cá. Quando eu uhum. entrei nas Nações Unidas, eu entrei pela porta dos fundos. Eu fui ser estagiária ainda não remunerada. Sim, É, é, é assim que funciona. Você está entrando numa das, se não a mais importante do mundo, uma das organizações não. mais importantes do mundo. Então, eu acho que falta informação em primeiro lugar, Uhum, depois paciência também, porque essas coisas levam tempo, e sim. mesmo desenvolver alguns soft skills, algumas habilidades interpessoais, Uhum, habilidades, né, não tão técnicas que nos faltam. Por exemplo, nas uhum, Nações Unidas é muito importante que você seja uma pessoa bastante tolerante, uma pessoa que saiba sim. trabalhar em equipe. Eles não têm esse espírito muito competitivo como existe, principalmente Uhum, nos Estados Unidos e em é, algumas organizações no Brasil, que você tem que mostrar serviço, eu. Lá é nós, você está ali para trabalhar para os é, países, né, 193 países. Então, eu sinto que às vezes nos falta no Brasil um pouco desses ensinamentos, assim, de como você cria relacionamentos, como que você mantém esses relacionamentos, porque uhum, querendo ou não, na vida é feita de relacionamentos, né? é, Se você quer chegar em certos lugares, você precisa das pessoas. E isso não tem nada a ver com nepotismo, isso tem nada a ver com favoritismo, isso tem a ver que as pessoas confiam em pessoas. Então, sim. entre eu ou você, se você me conhece, você vai acabar me escolhendo porque você Uhum, sabe do meu trabalho, sabe da minha competência. uhum, Então, às vezes eu sinto que eu passei por isso, né? Eu nunca fui ensinada na universidade como manter esses relacionamentos, como fazer esse networking, sim. né? Eu sempre achava que as pessoas iam me olhar só pelo meu trabalho, que eu não tinha que ficar mantendo relacionamentos, uma É, postura até um pouco snob, assim, orgulhosa, não tenho que ficar, né, ali, a gente acha que está ali bajulando, né? uhum, Sendo que não é uma bajulação, na verdade, é você manter aqueles relacionamentos. Então, eu uhum, acho que a falta de informação, principalmente, a falta de preparo, sim. eu acredito também que falta também bastante informação, como eu disse, né, para as pessoas poderem participar dessas vagas. E, e eu não sei, eu não saberia dizer o que acontece. Eu acho que talvez porque Uhum. no Brasil a gente não fala inglês tão bem, e o inglês é a língua Sim, oficial, hoje em né? dia é a língua universal, em comércio, em diplomacia. Agora, você não acha que talvez nas universidades, a partir do sétimo, oitavo período, já deveriam os professores, né, os mestres, darem também esse viés de como em qualquer área, eu acho que tem que haver essa conscientização que você sozinho não faz verão, você tem que se unir, né? Porque aí você é força, né? Com o mesmo propósito, para não só você se dar bem, mas a sociedade se dar bem, a comunidade se dar bem. Eu acho que isso deveria começar até nesse nível universitário, não? Ah, com certeza. Eu senti muita falta de que coisas Hum, nas universidades americanas eles ensinam, né, como a muito, entrevista informativa, cold calling, né, quando você liga para as empresas, você vai sim. atrás. Eu acho que a gente ainda tem uma postura muito passiva em relação à busca de trabalho no Brasil. Isso me prejudicou muito, Mirelle, quando eu vim para a Suécia. Bom, não quando eu vim, mas quando eu decidi ficar, né, principalmente, Uhum, sobretudo quando eu decidi voltar depois de um período em Brasília, que eu posso falar um pouco mais. Eu uhum. conheci o meu marido quando eu estava deixando a Suécia. Eu falo assim que foi aos 45 do segundo tempo. Eu falei, obrigada, Suécia, tá que só me quer, reidor, tchau. Aí apareceu Queria o te, Eric. queria como assim, presentear, né, por você ter estado na Suécia. Olha que presente bonito. Gente, um viking de 2,1 metros de altura. Oh, my, uau! Tem Pois cabelo é. vermelho? Tem cabelo vermelho? Não, Não. louro, super louro, olho azul. E olha que eu nunca fui muito dos louros, sempre gostei mais dos morenos, mas Ah, não mas paga a isso língua, né? acontece. Eu também não gostava muito de homens com óculos e meu marido usava óculos. Tem coisa da É, vida, o amor é cego, como a gente diz, não se é explica. verdade. Agora, E eu conheci.
Também eu queria te perguntar, assim, a cultura, né, na Suécia deve ser diferente, eu nunca vivi lá, mas acredito, né, da nossa vida aqui no Brasil, né, aonde você tem esse calor humano aqui, lá como que é essa adaptação? Que isso também mexe com você, né? Ai, com certeza. Não, aqui é um choque cultural muito grande, muito maior do que eu senti, por exemplo, quando estive na Índia, que você pode pensar, Uhum. nossa, a Índia é tão exótico, mas em matéria, É. tudo bem, claro, eles têm uma religião que nós não talvez desconhecemos, né? A principal, a Uhum. maior religião, bom, é discutível, mas Sim. eu fiquei no meio de hindus, e a gente não, eu não conhecia muito do hinduísmo, assim, quer dizer, não conhecia quase nada, mas em matéria de contato humano, de relações humanas, é muito mais parecido do que os indianos com os brasileiros, do que os suecos com brasileiros, apesar dos suecos Uhum. serem, né, cristãos, enfim, luteranos, Uhum. porque os suecos eles têm uma visão muito pragmática da vida, assim, Uhum. sabe, não são muito emocionais, Não. e eles também são, não é só que são pessoas frias, eles não são exatamente, eles não são muito, eles não demonstram tantos sentimentos como a gente demonstra, né? Eles são pessoas assim mais contidas, eu Sim, não mais sei dizer, reservado, mais reservados, reservado. É. exatamente, eles são mais reservados. Enquanto que outras culturas, Anglo-saxônico é é, uma anglo-saxônica na Inglaterra também, para você se aproximar das pessoas, leva tempo, não é de imediato, né, que cria-se essa afinidade, né, para ser é, aceito, né, e eles abrirem as portas da sua casa, né? É sim, complicado, já que acho que o sangue latino, né? Acho que na Itália, assim, Portugal, na Espanha, como aqui no Brasil, né? Acho que esse contato é muito mais rápido, né? É mais caloroso, né? é Mas, verdade. por favor, continue. Não, foi exatamente isso como você disse, né? Leva tempo, porque a Suécia também é uma sociedade é muito baseada na confiança, né? Uhum, Então, e a confiança demora para você criar confiança nas pessoas, né? Principalmente as uhum, pessoas que você acabou de conhecer. Então, eu me lembro que quando eu fui convidada pela primeira vez para jantar na casa de uma família sueca, uma colega de trabalho, uma amiga brasileira que já mora aqui há muitos anos falou: Nossa, ela realmente gosta de você, porque para ser convidado para ir na casa de um sueco, assim, é uma honra, sabe? é, Enquanto que a gente no Brasil me caça, sucaça, acabei de conhecer, exatamente. já te trago para dentro, é É. bem diferente. É uma É, estrutura diferente de amizade, de aproximação, né? Mas sim, também eu acredito lá as amizades quando acontecem são sólidas, com muito sim, respeito, com muito carinho, né? Tem assim, eu me lembro até morando na Inglaterra, no Natal, todo mundo manda seu cartão de boas festas, mais tradicionalismo nesse sentido, né? Eu ah, é acho, verdade. não é? E Sim. tem até nas crianças, né, que eu vejo às vezes nos vídeos, as crianças indo para a escola, usa muito bicicleta na Suécia. Sim, demais aqui em Estocolmo, bastante. Ainda mais agora nessas épocas da pandemia, que as pessoas Sim. estão evitando o transporte público, né? Eu tenho um pouco de medo, porque eu sou aquela pessoa de São Paulo que só andava de bicicleta na praia ou no campo, Ah, então eu tenho medo de andar de bicicleta em cidade grande, porque eles são muito profissionais, eles não é aquela coisa de bicicletinha andando é um uhum, meio de transporte, então a bicicleta que eles vão bem uhum, rápido, assim, eu fico um pouco de medo. Mas é uma sociedade assim muito que funciona, né? Ela é uma sim, sociedade que funciona, o Estado cuida das pessoas, né? É uhum, diferente também de como a gente tem no Brasil e a cultura mais latina, em que é mais a família, você conta mais com a uhum, família, já que o Estado não é tão presente, aqui é um estado de bem-estar social, né? Então o uhum, governo se uhum, ocupa das pessoas, né?
Uhum. Então, você tem, por isso até mesmo talvez que você não tenha essa coisa de ter muitos amigos ou famílias muito Uhum. grandes, né? Você escolhe ali, são algumas poucas pessoas que você leva com você para o resto da vida, enquanto talvez na nossa sociedade, talvez a gente tenha necessidade de ter mais pessoas com quem contar, porque a gente não pode contar muito com o governo, né? Não sei, eu estou aqui em uma suposição. Não, uma outra coisa que eu acho interessante, né, porque o perfil de jovens que querem seguir uma carreira internacional, ele tem que ter um elemento muito importante dentro do ser dele, de aceitação das diferenças, né? Porque você em casa, morando com papai, mamãe, você tem seus amigos, né? A universidade, é tudo muito tranquilo. De repente, você vai explorar novos mundos, novas culturas, né? Então, os desafios, não só do trabalho que você vai desenvolver naquele país, né? Através, pode ser, das Nações Unidas ou de outra organização internacional, porque, acredito, tem uma gama bastante grande, bastante ampla, né? De oportunidades. Você tem que ter essa facilidade de adaptação e aceitação. Talvez você não concorde com certas coisas, mas é o jeito do país. Você não vai conseguir mudar o país, mas você, dentro de você, você tem que ter um equilíbrio, senão você vai ser muito infeliz morando em outro local. Você concorda Com com isso? certeza. Não, concordo totalmente. A gente tem que ter um respeito muito grande. Eu acho que é um grande desafio, assim, entre não perder a sua essência, porque o que eu quero dizer aqui é que também, às vezes, tem o efeito contrário, né? As pessoas que elas chegam como imigrante numa sociedade e elas ficam tão desesperadas para se tornarem suecas ou inglesas ou Não. francesas, que fica uma coisa fake, sabe? Sim, não vai Assim, acontecer. não vai acontecer. Então, eu acho que a beleza é justamente você saber respeitar aquela cultura, né? Praticar as coisas que são importantes naquela tradição, né? Que mostram respeito, mas você manter o que te faz único, né? A minha brasileiridade é o que me destaca nessa sociedade sueca. Então, mas só que isso é quase um talento, não é muito fácil, não. É mais fácil falar do que fazer, porque no Não, dia a dia você fica meio dá um confuso. charme, né? Eu acho que eles ficam encantados, né? Quando você diz que você é brasileira, né? Porque eles têm uma atração também muito grande pela América do Sul, né? Pelo latino. Então, eles querem Sim. também conhecer mais. Aí no noticiário sai alguma notícia positiva do Brasil? Olha, ultimamente tem sido difícil, viu? Desde 2018, não sei o que aconteceu no Brasil em 2018, mas começou aqui uma enxurrada de notícias negativas, infelizmente. É. Enfim, sobretudo a Suécia, né? Porque a Suécia, os valores suecos, e eles Uhum. são muito bem estabelecidos, né? O valor do respeito ao meio ambiente Uhum. aqui é muito forte, né? É daqui que saiu, que vem a Greta Thunberg, né? Que é essa Sim. jovem ativista, por exemplo. Então, o valor de respeito aos direitos humanos, o respeito a escolha sexual da pessoa, mesmo o próprio direito ao aborto, que é uma coisa que aqui já existe há muito tempo, todas essas pautas progressistas e de Sim. direitos humanos, né, são muito enraizadas aqui na Suécia. Então, não são pautas assim que dependem do partido político que está no poder. Pode vir mesmo, olha, a gente tem aqui um partido conservador que está crescendo, né, bastante. As pessoas estavam olhando com um pouco de preocupação, mas eles já mudaram bastante o discurso porque eles não estavam conseguindo chamar tanto atenção quanto desejavam, porque alguma das coisas que eles pregavam não faz parte do valor da sociedade sueca, né? Então, assim, entre quem entrar, não vai ter regresso em todas as conquistas feministas, todas as conquistas das mulheres, né? Dos direitos reprodutivos, dos direitos da pessoa escolher a sua orientação sexual, com quem ela quer morar, casar. Então, quando você tem uma sociedade em que os valores estão bem enraizados, você tem menos risco
risco, né, de acontecer esses desvios que aconteceram no Brasil. Então, a Suécia, ela olha assim, para o Brasil com muita tristeza, Sim. na verdade, porque é um país com tanto potencial, né? Nós somos um país gigante, você pode colocar 16 Franças dentro do Brasil. Eu sempre que eu falava isso em Paris, eles queriam me tuer, eles queriam me matar, porque eles ficavam assim, mas isso não é possível. Eu falei, olha lá, allez chercher sur l'internet. Não, mas c'est vrai, eles não têm noção da dimensão, né, continental que é o Brasil. E que, por mais que a língua é similar do norte ao sul, né, este a oeste, mas existem variações devido também à imigração durante a história do Brasil, né, que vieram de várias partes do nosso planeta, né, e isso influencia também. Agora, uma coisa que eu queria te perguntar, o que se destaca, assim, que te chamou mais atenção quando você chegou na Suécia? Em relação ao sueco, né? Em relação, aí eu diria que já começou no Brasil, né? Porque, como eu te disse, eu trabalhei com suecos no Brasil. Mas uma coisa que eu percebi muito rapidamente é que eles são extremamente educados, são, como você disse, né, reservados, até um pouco tímidos. Mas quando eu cheguei a primeira vez na Suécia, o que eu percebi é como as grandes cidades, como Gotemburgo e Estocolmo, onde eu moro, são limpas. Porque se você pensar nas grandes capitais europeias, elas já não são como eram antes, né? São cidades muito sujas ainda. Verdade. Então, eu achei relativamente calma, não tem tantos turistas, não tinha sujeira. Achei assim, parecia uma cidade pequena, sabe? A despeito de ser a capital, e Estocolmo, inclusive, é a maior cidade de todos os países nórdicos, mesmo se você incluir a Finlândia, a Islândia, é a maior capital. Então, isso me chamou muita atenção. E a questão da luz, né? Como a luz muda dependendo do momento do ano. Que nem agora, tá esse solzão e já são quase 5 horas da tarde e eu vou ter claridade agora até pelo menos 9 horas da noite. E isso vai aumentando, né? Que a gente até o dia 21 de junho, nós ganhamos todos os dias alguns minutos de luz. Aí depois começa o processo reverso. Então, essa coisa do sol, da meia-noite, me encantou demais, mas também me deprimiu um pouco a questão de apagarem a luz às 2 da tarde, né? Eu lembro que eu brincava assim, quem apagou a luz, gente? Acende aí. 1h30 já está de noite. Olha, e me diz uma coisa, qual o produto principal na Suécia, assim, na indústria, em termos agrícola, como é que funciona? É uma indústria muito desenvolvida, né? Então, é principalmente tecnologia. Você tem aqui os carros, né? A Volvo, os caminhões da Scania, que inclusive é o maior mercado da Scania, é o Brasil, depois seguido da França. O São Paulo é o maior polo de empresas suecas fora da Suécia, então você tem todas as empresas, a Electrolux é sueca, o Skype é sueco, o Spotify é sueco. Então, mesmo empresas assim que você não pensaria que são suecas, né, como eu disse, Scania, a AstraZeneca sueca, que inclusive está fazendo aí as vacinas. Você tem uma série de empresas suecas que estão muito bem estabelecidas no Brasil. O setor madeireiro é muito grande também, então você tem a IKEA, né, que é a grande loja de imóveis. Eu não não tem no muito, Brasil, não né? tem. Eu queria tanto que eles viessem aqui, que meus filhos na Inglaterra tem a IKEA e nos Estados Unidos também. E tem assim um design muito lindo. Eu estou ansiosa que viessem para o Brasil. E também o preço é um preço acessível, né, para a classe média, até média baixa, de produtos, né, para casa, enfim. Sim, produtos de alta qualidade. Você acabou de dizer, né? O famoso design escandinavo, né? Que é tudo assim, muito moderno, muito atraente. Sim, e são coisas assim, são móveis de muita qualidade e muito pensado para utilidade. Então, você vai abrir assim uma gaveta da cozinha, você vai ver que vai ter na parte superior uma parte só para você colocar os talheres e a parte de baixo ela é maior zona para você colocar a coisa de cozinhar, não sei, estou perdendo meu português, mas a coisa de mexer maior. Então, tudo é pensado assim para ser muito funcional.
Isso, muito funcional. engenharia, porque eu acredito, vamos dizer assim, as casas que vocês têm são casas de bom tamanho, sem exagero, por causa Sem também exagero. do frio, da calefação, né? Porque quando E você... porque é muito caro também ter casa grande Exatamente, aqui. Não dá. eletricidade, exatamente. Então, é tudo pensado, orquestrado, né? Para que você tenha um modus vivendo bom, confortável, né? Sim, e a gente precisa lembrar, né, que aqui na Escandinávia o inverno dura quase 8 meses, são sete, Sim, 8 meses de inverno, então nós passamos muito tempo dentro de casa. Então é, nós precisamos de ter uma casa cozy, né, uma casa é. aconchegante. Então por isso que o design escandinavo é tão famoso, porque é aquela Uhum, casa aconchegante, funcional, de altíssima qualidade, né? Você tem as uhum, florestas do norte aí que vai até a Sibéria, então você é. tem pinheiros assim centenários. Então Olha, é lindo. muito interessante, muito interessante. Muito fondue, né? Eu É, acredito. Raclette, fondue, você fica ali com aquele chazinho, né? Ali com aquele a cobertorzinho, lareira. lareira, bem essas coisas que a gente vê em filme, é isso aí mesmo. Não, tem um charme, né? Eu acho que Tem. isso A é. neve caindo na janela e você com aquele seu chazinho ali, com a lareira, é bem isso. Você chegou a morar também nos Estados Unidos, Annalise? Sim, eu Em passei Nova, 4 meses em Nova York. Eu Nova fiz York. um estágio que não existe mais, infelizmente, mas era um Uhum, estágio junto com os diplomatas brasileiros, uhum, chama capacitação acadêmica. sim. Então, durante 4 meses, eu fiquei ali junto com o corpo diplomático brasileiro, acompanhando Uhum, os trabalhos do Brasil na sede uhum, das Nações Unidas. Na verdade, uhum, foi a primeira vez que eu entrei ali no prédio das Nações Unidas, certo. secretariado em Nova York, e tive essa Uhum, experiência assim dentro da ONU. E foi muito uhum, interessante. Esse programa, ele ainda existe em Genebra. Você sim. tem um programa ali na missão do Brasil junto às organizações internacionais. Como Uhum, vocês sabem, Genebra é a grande capital das OIs, né, sim. das organizações intergovernamentais. Você Uhum, tem o Palácio das Nações, que era a antiga sede da Liga das Nações, o Palais des Nations. uhum, Você tem uma série de ONGs internacionais ali, uhum, cuja sede fica em Genebra, né, a Anistia uhum, Internacional, a Cruz Vermelha. Então, sim. Genebra é assim, eu acho que mais de Coração. 50 pessoas, 50% dos habitantes não são suíços, né? Muito internacionalizada. Então, ainda é possível fazer, acredito eu, esse estágio lá com o Uhum, corpo diplomático brasileiro uhum, em Genebra, se alguém tiver uhum. interesse. É. Eu sei também porque quando nós fizemos a primeira plenária na Universidade de Veiga de Almeida e o diretor, naquele momento, aqui no Rio de Janeiro, das Nações Unidas, da UNIC, ele disse que, inclusive, eles têm aqui no Rio de Janeiro cursos para jovens que se interessam para um futuro membro das Nações Unidas, né? Então, se tiver alguém interessado, eu acho que é importante procurar aqui no Rio de Janeiro, né, as Nações Unidas, porque eles podem direcionar você um caminho construtivo, né, internacional. Eu quero também dizer, nós estamos com o Wagner e o Pedro presente nesse momento, e eles são estagiários da Universidade IBMEC, de Relações Internacionais, e se algum de vocês tem alguma pergunta para a Annalise, por Olá, favor. Pedro. Olá, Wagner. Bem-vindos. Olá, bom dia, bom dia. Oi, bom dia. Bom Eu Ok. tenho dia. algumas perguntas. Uma é sobre as OIs e a outra é sobre a Suécia. Claro. Sobre as OIs, eu tive matéria de OI semestre passado na faculdade, e muito se falou que as OIs ultimamente estão em crise. A OMS, por exemplo, com a pandemia, a ONU com as questões envolvidas com a China, Estados Unidos, a Rússia, a Ucrânia, e a OMC, guerra comercial. Você acredita que isso pode afetar o futuro dos países com isso tudo, ou tem um jeito de ser resolvido? Obrigado pela sua pergunta, Wagner. É extremamente interessante. Realmente as organizações internacionais, organizações intergovernamentais, né, para ser mais exata, elas tiveram um momento de decadência, né, nos últimos anos, principalmente com
com o governo do Donald Trump, né, que fez questão de cortar uma série de orçamentos para essas organizações, saiu da Organização Mundial da Saúde, então elas estavam mesmo num processo assim de free fall, né, de queda mesmo. Eu sou muito otimista em relação à existência dessas organizações, porque você pode dizer o que você quiser sobre as Nações Unidas, mas ela, até o presente momento, conseguiu cumprir o seu grande mandato que está ali na sua carta de criação, que é manter a paz mundial, no sentido de você não ter uma terceira guerra mundial, você não ter uma grande guerra que envolva aí as grandes potências. Obviamente que nós tivemos guerras horríveis, mas todas em contexto regional, né? Você ainda não teve, graças a Deus, até o momento, nenhuma guerra, uma terceira guerra mundial. Então, a Organização das Nações Unidas funciona, eu sou uma grande entusiasta, só que ela está passando por um momento de mudança. Né, você teve um momento ali que você começou com o Kofi Annan. O Kofi Annan, ele foi o único secretário-geral que fez uma carreira na organização. Né? Ele veio inclusive da área de RH, da área de orçamentária, então ele já chegou nos seus primeiros 6 meses, ele já veio com uma série de medidas super avançadas para cortar mesmo gastos. E agora o Guterres está fazendo a mesma coisa, inclusive até enxugando organizações que estão deixando de existir dentro do sistema ONU, porque começou a crescer muito. Então, eu acredito que vai estar acontecendo e vai continuar acontecendo uma mudança na estrutura dessas organizações, mas eu não acredito que a relevância delas vai deixar de existir. Eu acredito que o modus operandi, né, vai mudar, a forma com que se recrutam as pessoas já está mudando. Hoje em dia, você tem muito mais pessoas trabalhando nas Nações Unidas a caráter de consultora, do que realmente os contratos de funcionário público internacional, como a gente fala em português, né, que é o International Civil Servant, porque são contratos que é praticamente impossível você quebrá-los, então a organização está preferindo contratar o Wagner para um projeto de 1 ano, ao invés de contratar o Pedro num contrato aí contínuo que a gente não vai conseguir, né, cortar se for necessário. Então, é uma pergunta muito interessante, porque sempre me fala, será que essas organizações vão continuar existindo? Se você pensar na paradiplomacia, né, naquela coisa que os agentes subnacionais estão cada vez mais fazendo parte das relações internacionais, será que faz sentido a ONU existir? Eu acho que é muito, muito arriscado a gente dizer que não. Né? Eu tenho certeza que vai ter cada vez mais mudanças, mas simplesmente acabar com essas organizações intergovernamentais seria acabar com a ideia de Estado-nação em si, né? Então, eu acho que é muito revolucionário. Eu espero que não aconteça tão em breve, porque eu não sei o que poderia substituir Estado-nação, né? Como que a gente vai se organizar como sociedade moderna. Então, mas é uma preocupação válida, Wagner. Obrigada pela sua pergunta. É porque a gente vê que os Estados Unidos, né, sempre foi um grande defensor das OIs. Nos últimos anos, com o governo vem tipo, criticando bastante elas e saindo, então eu pensei que isso poderia ser uma ameaça para outras, sabe, para elas acabarem, entendeu? Mas o Biden já está bem mais positivo, né? O Biden, inclusive, voltou para a Organização Mundial da Saúde, né? Então a gente está tendo tanto que o slogan do Biden é Americans Back, né? Então a América voltou, né? A gente está de volta. Então espero que assim seja. E nós temos que ter a consciência de trabalhar em conjunto, né? Porque tem países com falhas diferentes, então essa união preenche as necessidades que aquele país está precisando, né? Enquanto o outro tem em demasia. Então, isso nos aproxima mais, né? E mantém o equilíbrio. O planeta tem que se manter em equilíbrio. Temos o Pedro também. Pedro, você teria alguma pergunta? Porque eu tenho, sim. É um pouco breve, porque eu sei que a Analice tem outros compromissos também. Por favor. Primeiro, obrigado pela palestra, Analice, foi bem interessante. Eu não consegui pegar todo porque eu estava com outro compromisso, mas o que eu consegui ouvir foi bem interessante, prendeu atenção. Eu entrei na área de RI, porque eu gosto muito da questão cultural, eu acho muito interessante. Na questão cultural, você falou, por exemplo, não é cultural, né? É geográfico, mas como lidam na Suécia, né? Com o dia, com a noite, é diferente. O pessoal, você falou que é mais retido, né? Mais introspectivo. Você sentiu algum grande choque assim? Você sentiu alguma coisa assim? Não, esperavam alguma coisa de você porque você era brasileira? Como é que foi isso?
Obrigada, Pedro, pela sua pergunta. Sim, eu tive alguns choques realmente, assim, de como eu estava discutindo com a Mirelle antes, talvez de você entrar, de como como a gente lida com as amizades e com as nossas relações Uhum. pessoais no Brasil. E, por exemplo, quando eu estive na Índia, eu trabalhei numa ONG em Mumbai, eu senti uma proximidade muito maior com o povo indiano, a despeito de ser, né, uma cultura talvez mais exótica para a gente. Os meus amigos eram hindus, eu não conhecia praticamente nada de hinduísmo, eu era bem ignorante, assim, sabe? Não conhecia muito pouco, mas eu me senti muito mais próxima deles e fiquei amiga deles muito mais rápido que suecos. Eu tenho pouquíssimos amigos suecos, né? Porque aqui é uma sociedade ainda relativamente fechada. Você tem que pensar que a Escandinávia sempre foi um povo muito pequeno, né? Eles ficaram sempre meio que fora, assim, mesmo da Europa, assim. Eles são um pouco assim, outsiders, assim. É uma coisa, um pessoal meio especial. Então, eles não estavam muito acostumados com imigrantes, né? É um fenômeno novo. Começou, sobretudo, nos anos 90, quando você Sim. teve a guerra na Bósnia, logo depois você começou a ter uma imigração ali dos países, dos Bálticos também para cá, com o fim da União Soviética. Então, é um movimento ainda relativamente novo para eles, essa coisa de imigrantes, o que não é na América, nos Estados Unidos, por exemplo, mesmo no Brasil, que nós somos nações jovens e estamos acostumados com pessoas, né? Eu estudei no bairro da Liberdade, em São Paulo, que é o maior bairro japonês fora do Japão. Japonês. Você tem ali o É McDonald's muito escrito legal. em japonês. É muito bacana. Você esteve lá? Já fui já. É muito legal, né? Você chega, você senta, tem restaurante, você senta, o menu tá todo em japonês e a pessoa não fala português. Fala, ué, fui teletransportada para Tóquio. É Eu muito tô na Ásia engraçado, agora. né? Exatamente. E isso aqui não existe, né? Você vê, em Nova York você tem a Chinatown, então você já Sim. tem, mesmo em Paris você tem também Em Le Chinois, você tem Londres. uma parte de Londres, você já tem Londres nessas grandes também. capitais europeias, você já tem, assim, uma história de imigração muito grande, mas aqui na Escandinávia isso ainda é muito Não. novo. Então eles olham assim, eles não sabem muito o que esperar. Eu já passei por algumas saias justas, né? Do tipo de falar que eu sou brasileira e um cara começar a inventar um pandeiro, vai sambar. Eu falei assim, olha, eu posso até sambar, mas não agora, né? Porque agora estamos aqui, né, num contexto, né? Então, sabe aquelas piadinhas assim? Eu não entendia muito humor. Até hoje eu não entendo muito humor. Eles são muito sarcásticos aqui. E eu não sei lidar muito bem com sarcasmo. Eu sou, sabe aquela coisa que fala e você não sabe se a pessoa está te tirando, se ela está Sim. brincando. Se é Eu um não tenho elogio, só muito... tá te sacaneando. Exatamente, se ela tá, enfim. Eu já tive, inclusive, o meu marido é sueco, né? Já tive comentários de, você encontrou o seu marido na praia de Copacabana? Eu falei, gente, eu sou de São Paulo, meu marido nunca foi no Brasil, como que a gente ia se encontrar em Copacabana? Essas coisas, né, que o pessoal já vem com esses... E não teria problema nenhum se eu tivesse conhecido o Eric em Copacabana, acho que teria sido bem romântico, mas na verdade eu conheci aqui mesmo, em Estocolmo, enfim. Mas essas coisas, É. Pedro, que infelizmente tem, né? Uhum. Assim, a gente tem pessoas muito Uhum. abertas culturalmente e pessoas nem tanto. E o que eu espero é que todas as pessoas, sobretudo as que estudam relações internacionais, que Sim. sejam pessoas abertas e que tentem evitar essas gafes, né? De fazer É. essas piadinhas, assim. Toma cuidado, né? Principalmente com pessoas que você não conhece. Depois que você tem intimidade, você pode até, né, de repente, ousar fazer alguma Uhum. brincadeira, mas no início, Uhum. evitar esses estereótipos, essas piadinhas, É. assim, que elas não te ajudam em nada, assim, muito pelo Uhum. contrário, né? Só te afastam. Eu Eu acho morei que fora um tempo, então eu entendo um pouco disso. Eu senti isso um pouquinho que eu morei nos Estados Unidos. Alguns estereótipos, não. uhum. O latino, daí eu já chegava assim, pô, latino sim, não tá errado. Mas brasileiro. Uma vez eu tava no aeroporto, o cara perguntou: você gosta de futebol? Pô, eu não gosto muito dele. Ele falou: pô, desculpa, você é meio racista. Eu falei: não, é que eu não gosto, mas a gente gosta muito aqui. É a Então, mesma coisa Exatamente. quando o meu filho mais velho foi para a Inglaterra para estudar lá. A primeira pergunta que fizeram: você joga futebol bem? Aí meu filho disse: não, eu jogo, mas não bem. Porque eles esperam que todo brasileiro jogue bem o futebol, né? Acontece. E que toda mulher dança e samba, Annalise, enfim, né? eu sei que você tem horário, eu queria te agradecer imensamente por ter aceito o nosso convite e, com certeza, nós vamos repetir essa nossa fala, porque está sendo muito rica, muito importante, principalmente para os jovens, né, que buscam uma carreira internacional, né, para ele poder se preparar bem e ser feliz naquilo que ele vai exercer.
Então, eu te Com passo o certeza. Eu microfone. quero deixar até o convite aqui para você, Pedro e Wagner. Não sei se vocês já me seguem no Instagram. Eu crio conteúdo já há um tempo, né, sobre relações internacionais. Inclusive, até tenho que, infelizmente, desligar. Normalmente, eu sou bastante brasileira, não sou tão sueca essa coisa de horário. Até poderia ficar um pouquinho mais com vocês, mas eu sou mentora também. Eu ofereço cursos e mentorias para jovens, no momento em português, né? Então, não só brasileiros, mas falantes de português, que tenham interesse de construir uma carreira internacional, né? Seja nessas organizações intergovernamentais, mas eu também tenho pessoas que entraram na minha mentoria porque elas querem vir para a Europa, querem saber como que foi a minha experiência. Eu morei na França, morei e trabalhei na França também. Então, eu ofereço esses serviços de mentoria em grupo e também tenho uma série de entrevistas super legais lá no meu Instagram. É o meu nome e sobrenome, Analice Martinson. Eu estou no YouTube também. E lá eu falo muito sobre como funcionam os contratos na ONU, até os salários dessas organizações. Tem bastante informação em português bem legal. Fica o convite aí para vocês me seguirem. Obrigado, eu vou olhar sim. Olha assim, obrigado. Ok, eu agradeço Ajuda a de gente muito. novo Obrigado. a todos, Obrigada a vocês. a Analice, e gostaria já de aproveitar para convidar todos vocês para terça-feira, 11 de maio, quando vamos ter a nossa 31ª Happy Hour com o secretário dos Animais da Municipal do Rio de Janeiro, o senhor Vinícius Cordeiro. Até lá, muito obrigada. Tchau, gente. Tchau, Obrigada. obrigada.